Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Dando continuidade a nosso Tadel, continuando a falar sobre vida devocional. Mais uma vez estamos aqui e contamos com o acompanhamento dos irmãos a essas matérias que são muito importantes. E nós vamos recapitular um pouco aquilo que nós falamos nas aulas passadas. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais e a gente aprendeu que disciplina, a gente precisa de disciplina porque faz bem. Tudo que faz bem exige disciplina. E não é diferente quando se trata da vida espiritual. Irmãos, nosso corpo, ele procura o descanso, ele procura o lazer, ele procura o prazer, ele procura uma série de coisas. E às vezes não é, o que eu vou dizer? Às vezes até enfadonho, né? Você, por exemplo, abrir a Bíblia não tem desenho, não tem figuras, e você lê a Bíblia. É por isso que a gente precisa de disciplina, porque disciplina não é algo prazeroso, mas algo necessário. É algo que faz bem, é algo que vai mudar a sua vida, né? Para sempre, para sempre. Então a gente precisa de disciplina porque faz bem para nós. A gente estabelecer um hábito na nossa vida que vai mudar a nossa vida. E quando nós falamos sobre disciplinas espirituais, disciplinas espirituais só é a maneira de Deus de mudar e de moldar a nossa vida. A palavra de Deus diz para a gente desenvolver a nossa salvação. E através dessa disciplina, a gente vai mudando a nossa vida, conforme a imagem que Deus quer de nós, imprimir em nós. Então, por isso que a leitura da palavra é uma dessas disciplinas. Não estamos aprofundando, né, nesse assunto da leitura da palavra, porque o nosso intuito é despertar em você um desejo de ler a palavra de Deus. É isso que nós queremos. Não é trazer estudos elaborados de grego, hebraico, né? Nada disso. Porque a palavra de Deus é simples, ela foi escrita por homens simples, ela foi escrita por iletrados durante um período de tempo para gente como eu e como você. Gente que não tem tanto conhecimento, mas que com um pequeno esforço pode discernir a voz de Deus, que pode ser quase de vida e morte na tua vida, dependendo daquilo que você for fazer. Então a primeira disciplina é a leitura da palavra de Deus. E o que nós aprendemos na última aula? Nós aprendemos que se nós quisermos ler a palavra de Deus de forma edificante, a gente vai precisar, primeiramente, separar um lugar e ter um tempo. Nós falamos que não podemos ter pressa nisso. A gente tem que ter um lugar e um tempo para não entrarmos nesse período já com o tempo para sair, com a vontade e o desejo para sair. Então você não pode ter pressa. Você tem que ter um local, não pode ter pressa, tem que ter um horário específico, isso é muito importante. Um horário específico em que você possa estar ali lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Então separe um tempo. Eu falei também para começar pelo Novo Testamento, porque não adianta você começar lá por Gênesis, porque depois você vai acabar se cansando quando chegar ali nas leis, nos cerimoniais, né, nas genealogias. Então eu pedi para você começar pelo Novo Testamento e principalmente pelos Evangelhos. Os Evangelhos que narram o nascimento, vida
e a morte daquele que te amou. E falamos também para você ler os evangelhos pelo menos 2 vezes. 2 vezes antes de você começar a ler depois o livro de Atos, né, de Romanos, 1º e 2º Coríntios e as demais cartas de Paulo. Falamos para você anotar, né, se você não tem o costume de escrever, que a gente quase já não usa mais a escrita, né? Geralmente é digitando, mas você digitar no seu celular alguma anotação, alguma coisa que Deus falou ao seu coração, alguma coisa que te acrescentou, um ensino ou coisa parecida. Ou então você pode gravar, fazer como eu, criar um grupo no WhatsApp, onde só tem eu nesse grupo, e ali eu gravo, né, aquilo que Deus está falando comigo, alguma lição que eu tirei ali do texto que eu li no dia, ou de alguma pregação que eu ouvi, ou coisa parecida. E também começar esse período pedindo a Deus para falar com você. Comece com oração também. Além de você separar um tempo, um local, você ora pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a palavra se torne clara para você e não um livro fechado. E também nós falamos para você ler capítulos inteiros, não ler um versículo, não apenas um trechinho. Lê um capítulo inteiro ou 2 capítulos inteiros. E falamos também para você tirar lições daquele texto que você leu. Né? Lembra que ia fazer aquelas perguntinhas? Quando, como, onde, como, por quê, para quê? Fazer essas perguntinhas que o próprio texto responde para você. Se o texto está mostrando algum pecado para você confessar, se o texto está dando algum ensinamento, se o texto está mostrando alguma promessa, se o texto está mostrando algum motivo para você agradecer, algum exemplo a seguir, algum motivo de oração, se está revelando alguma característica de Deus acerca da sua bondade, da sua justiça. Então você precisa ler a palavra de Deus com esses olhos. E aí, então, a partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, que você começa a conhecer, você pode meditar naquilo que você leu. O que é esse meditar? É você trazer a memória e guardar no coração aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. É sempre você estar trazendo à mente para que você possa crescer nisso. E agora eu quero falar sobre alguns benefícios que a leitura da palavra de Deus nos traz. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 3, de 16 a 17, diz o seguinte, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, que é você, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é um dos benefícios da palavra de Deus, é nosso aperfeiçoamento como servos de Deus. Olha o que diz, ela é inspirada. Ela foi escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus. Foi Paulo que escreveu? Foi. Foi Pedro que escreveu? Foi. Mas foram homens que escreveram, dirigidos, inspirados por Deus. E isso você tem que colocar no seu coração. Que ela não é um livro de homens. Ela é um livro de Deus. Ela é palavra inspirada. É palavra que é espírito e vida. E diz que ela é útil. Olha que palavrinha interessante. Ela é útil. Ela tem uma utilidade.
para ensinar, ela é útil para o ensino. Então a palavra de Deus, ela tem utilidade para nos ensinar, para nos repreender. Quando a gente comete algum erro, você lê a palavra de Deus, mostra. Ela mostra quando nós estamos errados, para nos corrigir. Se a gente está num caminho errado, numa rota errada, ela vem nos corrigir para que a gente acerte a nossa rota novamente e para nos educar em toda a justiça. Então toda essa palavra de Deus, ela vai te aperfeiçoar com a finalidade de que você alcance a perfeição. É isso que diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então essa palavra, ela tem o poder de aperfeiçoar as nossas vidas. Irmãos, quando eu me converti, eu era de um jeito. Mas à medida que eu fui desenvolvendo relacionamento com Deus, à medida que eu fui lendo a palavra, eu fui me aperfeiçoando. Eu fui me tornando melhor. É para isso que a palavra de Deus serve. É para nos aperfeiçoar, nos tornar homens aptos a realizar a obra de Deus. É pegando gente bruta e transformando num ser perfeito. É como o oleiro que pega o barro e vai ali manipulando, vai, apertando, até transformar aquele barro num vaso útil. A palavra de Deus faz isso com a gente. Quanta gente que foi transformada, gente que era ruim, gente que não prestava, gente que fazia tanta coisa ruim com o filho, com o esposo, com o vizinho, E de repente ele conhece a Jesus Cristo, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo e ele se aplica à leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai mostrando como ele é e como ele deveria ser. Aí você vê aquele ser bruto se tornando um ser manso. Aí você vê aquele cara que gritava sendo a pessoa mais equilibrada da face da terra. A palavra de Deus tem um poder incrível. Ela tem poder. Ela vai te aperfeiçoar. À medida que você lê a palavra de Deus, você vai ver na tua própria vida como ela vai transformar você. Vai te tornar um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. Experimente. Irmãos, tudo na palavra de Deus, tudo aquilo que Deus colocou para a gente é para o nosso bem e para que a gente experimente para ver realmente se funciona. Jesus disse que é praticando a doutrina que a gente vê que de fato ela é de Deus. É quando a gente começa a praticar isso que a gente experimenta que realmente ela é a verdade e é a palavra de Deus. Em segundo lugar, o outro benefício que a palavra de Deus faz em nós é que ela nos limpa. Em João 15:3, Jesus diz, vós estáis limpos. O que é essa limpeza? É aquela sujeirinha, que às vezes não incomoda, mas está ali. Você faz pouco caso, ela vai te limpando dessas coisinhas, dessas coisinhas que no bojo, no todo, depois vai te prejudicar. Um jeitinho aqui, um emudecimento ali, um alterar de voz ali. Então todas essas coisas são sujeirinhas que prejudicam a tua relação com os outros.
Então a palavra de Deus, ela tem poder de mudar isso também, porque ela limpa a gente de toda e qualquer sujeira que a gente possa contrair. Jesus lavou os pés dos discípulos, porque na caminhada a gente suja os pés de pó. A gente suja. Mas a palavra de Deus é esse poder de lavar os nossos pés. Ninguém está isento de sujar os pés de pó da terra. Mas a palavra de Deus tem poder de limpar essa sujeira em nome de Jesus. Outro benefício da palavra de Deus é que ela nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Os salmistas no Salmo 119, versículo 11 e 12 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quanto mais você tem da palavra de Deus, mais você vai fugir do pecado. Mais você vai evitar o pecado. Não só você vai evitar o pecado, como você vai ter poder para vencer o pecado. Mas para isso você precisa encher-se da palavra. Encher-se da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Porque ela vai guardar você de pecar contra o Todo-Poderoso. O outro benefício da palavra de Deus é que ela gera fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O ouvir pela palavra de Deus. À medida que você ouve a palavra de Deus, você ganha fé. Não tem desculpa para não ser um crente de fé. Não tem desculpa, porque a palavra está aí. E à medida que você medita nessa palavra, que você lê essa palavra, você encontra a verdade dessa palavra, ela vai gerando fé no teu coração. Porque você lê, se ele fez isso, e ele tem todo o poder, ele pode fazer isso hoje, ele pode fazer isso em mim agora. Então, lendo a palavra de Deus, você vai ter fé acrescentada no teu coração. Agora, sem leitura da palavra, nós não teremos fé. Quer exercer poder? Só com fé. Quer ter fé? Leia a palavra. Em nome de Jesus. E para finalizar nossa matéria sobre a leitura da palavra de Deus, eu quero ler aqui em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Preste bem atenção, meu irmão. É a parábola do semeador. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então há uma luta das trevas, do diabo, contra os crentes. Porque o diabo não quer que essa palavra seja semeada no seu coração. A parábola do semeador conta a parábola da palavra de Deus sendo semeada no coração do homem. E aqui caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram. Jesus disse que essas aves dos céus é o inimigo, é o diabo.
Porque o diabo não quer que você cresça na palavra de Deus. Ela quer que a palavra de Deus seja um livro fechado para você, literalmente, no teu coração e na tua estante. Há essa luta entre Deus e o diabo pela tua alma. O diabo não quer que essa palavra fique no teu coração e dê fruto. Ele quer arrebatá-la através de desacreditar na palavra de Deus, através da ignorância. Você não sabe a vontade de Deus, então você não sabe porque você não lê. E através de muitas outras coisas que o diabo faz para que você não seja frutífero. Preste atenção. É o inimigo das nossas almas que não quer que essa palavra seja frutífera em você. Ele não quer que você nem leia a Bíblia. Agora que você sabe que ele não quer, você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Que o diabo não quer que você faça. Ler a palavra de Deus dia e noite. Ter essa palavra memorizada e guardada no coração. Porque foi essa palavra que Jesus usou. Ele foi tentado durante 40 dias. 40 dias foram muitas tentações, várias. Não foi um só dia. Ali o que nós encontramos é só um pequeno relato de quando o diabo se apresentou diante dele e apresentou muitas coisas a ele, e ele tão somente repreendia, dizendo: está escrito. Está escrito. Você tem que amar essa palavra. Não permita que o diabo roube essa palavra. Não permita que o diabo semeie um desânimo tão grande na tua vida a ponto de você não ler a palavra. Não permita a preguiça dominar você para que você não leia a palavra de Deus. Isso aqui é espírito e vida, é palavra de Deus para você. Aqui contém a vontade de Deus para a sua vida. Obedecendo, você será bem sucedido. Desobedecendo, estará à mercê da sorte e das vicissitudes da vida. Então escolha conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Não permita que o diabo tire ela de você. Vença. Vença em nome de Jesus. Cria esse hábito. Insira dentro de você. Incute dentro de você essa disciplina de ler a palavra de Deus todos os dias. Então o inimigo não quer que você leia a palavra de Deus. Então se ele não quer, então leia. Faça aquilo que o inimigo não quer que você faça. O inimigo não quer que você leia, então leia. Em segundo lugar, quero ler outro versículo que está em Isaías 66, 2. Se você de fato quer atrair os olhos de Deus para a sua vida, quer atrair os olhos de Deus para você, olha o que diz Isaías 66, versículo 2. Mas o homem para quem olharei é este. Quem está dizendo é Deus. É Deus que está dizendo isso. Olha para quem eu estarei olhando. O aflito e abatido de espírito e aquele que treme da minha palavra. Olha que maravilha. Você quer atrair os olhos de Deus? Você às vezes está louvando, falando: Deus, olha para mim,
Mas você não olha para as Escrituras, não medita nas Escrituras. Como você quer atrair o olhar de Deus sobre a tua vida? É para esse homem que Deus vai olhar, aquele que treme diante da sua palavra. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e que você persiga nisso, de ler e meditar na palavra de Deus, para que você experimente mais de Deus e você conheça mais aquele que te amou primeiro. Amém. Deus te abençoe.